Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, aquela edição clássica de sexta-feira, né, com um compilado dos principais acontecimentos, das principais notícias envolvendo o Botafogo. Claro, falar sobre essa novela envolvendo Damian Soares, né? Agora o Botafogo pediu aí o preço de uma das joias do Peñarol para poder negociar o Damian Soares. O Botafogo fazendo um jogo duro e com razão. Tem que fazer isso mesmo, acabou o tempo de brincadeira. O Botafogo realmente tem que impor as condições. Se o Peñarol quer contratar o jogador, então quem tem que impor as condições para a negociação é o próprio Botafogo. A gente vai falar sobre esse assunto aqui, trazer quem é essa joia que o Botafogo está interessado. Falar também sobre empréstimos também da galera ali da primeira leva da SAF, né? O Felipe Sampaio é mais um que foi emprestado também, já confirmado seu empréstimo aí para o Atlético Goianiense. Tem também o anúncio oficial do Vitinho, lateral direito, que chega do Burnley na Inglaterra. A gente anunciou aqui ontem para vocês e o Botafogo anunciou hoje oficialmente. Teve também a CBF que desmembrou mais alguns jogos do Brasileirão e Botafogo de novo jogando 9 horas da noite. A gente vai falar sobre isso. Teve visita do Luiz Henrique à sede General Severiano, conhecendo ali a história, né, vivendo a história do Botafogo de perto. Eu conto isso pra vocês e muito mais depois da vinheta. Segura aí. Já somos mais de 110 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, graças a vocês que acompanham diariamente aqui o conteúdo do GG e que tá seguindo a gente também em todas as outras redes sociais, porque não é só aqui no YouTube. O YouTube, claro, é o nosso carro-chefe, é onde a gente começou, é onde a gente traz o conteúdo diário do jeito que vocês acostumaram, mas também em outras redes sociais a gente está informando vocês no Instagram, no Twitter, Twitter não, acabou o Twitter. Instagram, TikTok, todos os lugares que você puder. Segue o Gigante Glorioso, que a gente já tá sempre trazendo informações e conteúdo relacionado ao Botafogo para vocês, beleza? Vamos lá, vamos começar sobre essa situação, essa novela envolvendo Damian Soares, né? Novela que não é por culpa do Botafogo, deixando aqui claro, né? Desde que o atleta se negou a viajar, né? Pediu para não viajar, melhor dizendo, naquela partida contra o Bahia, tem treinado afastado do restante do grupo, tentou forçar essa barra para ir pro Peñarol. Desde então o Botafogo realmente deixa o atleta treinando em separado e, claro, não vai facilitar uma negociação assim, né? O atleta era titular, era um jogador importante para a equipe, deixou o time na mão e prejudica o Botafogo numa etapa importantíssima da temporada. E aí, nessa forçação de barra para ir pro Peñarol, o Botafogo deixou muito claro que não ia liberar o atleta sem nenhuma compensação financeira. E agora entra uma nova etapa nessa negociação do Botafogo, essa tentativa de negociação. Segundo aí a declaração do próprio presidente do Peñarol, o Botafogo quer um valor fixo, quer que o Peñarol fixe o valor por uma das suas joias do futebol uruguaio, que é o Germán Barbas. É isso mesmo, o Botafogo quer um valor, um preço fixado para que comece a conversar a respeito de Damian Soares. Quer negociar o Damian? Beleza. Fixa o preço pela joia, a gente começa a conversar. A joia de 16 anos, que é um meio-campista que é visto como um novo Valverde, né? O Valverde do Real Madrid, né? É visto como um novo Valverde e o Peñarol aposta muito. É um jogador muito promissor, fez sua estreia inclusive em maio desse ano, né? Com 16 anos no futebol uruguaio, no Campeonato Uruguaio. Então é visto com muito cuidado pelo time do Peñarol, só que o Botafogo, obviamente, já identificou esse talento e inclui aí o jogador, o Germán Barbas, para poder negociar o Damian Soares. Então, quem tem que impor a condição nesse caso é o Botafogo, corretíssimo, o Botafogo impor a condição, ou uma compensação financeira, ou as determinações que eu coloco. Muito bom ver o Botafogo tendo essa postura no mercado. E aí não é nem uma questão de vingança com o Damian Soares, não, é uma questão profissional. Se o atleta, infelizmente, não conseguiu ser profissional naquele momento em que o clube precisava do profissionalismo dele, o Botafogo não pode abrir mão do seu profissionalismo e sim impor suas condições para que o atleta seja liberado. Não é bagunça, né? Não é simplesmente o atleta pediu, tô com um problema aqui, preciso sair. Não, existe um contrato, ele precisava cumprir o contrato dele. De antemão, não vai cumprir o contrato? Então tem que ter uma compensação financeira ou condições que eu vá impor para que você seja liberado. E uma das condições foi a negociação, né? A precificação do Germán Barbas, essa joia uruguaia, né? A declaração, inclusive, do presidente do Peñarol foi a seguinte: ele botou aqui, Damian Soares tem que resolver sua saída do Botafogo. Para isso, uma das condições que o time brasileiro colocou é botar um preço para a compra de Germán Barbas, o que o nosso clube não considera, porque queremos que ele cumpra o seu processo. Como eu falei aqui, né? É uma joia, né? Então o Peñarol não quer abrir mão do jogador agora, que vê nele um potencial gigantesco, né?
Mas, enfim, e paciência, porque é a condição que o Botafogo impôs, né? E aí foi a fala do Ruglio, né, o presidente do Peñarol, a rádio Cara VD Esportiva, beleza? Dando os créditos aqui à rádio. É isso, Botafogo simplesmente sendo profissional e se impondo no mercado, não deixando barato situações onde, em outros tempos, né, se resolveriam de uma maneira totalmente diferente do que a gente está vendo agora. Ponto pro Botafogo nessa. Ontem a gente trouxe aqui, né, um vídeo que o Guilherme trouxe dos remanescentes do Botafogo da primeira janela da SAF, só o Tietê foi o que permaneceu, e aí a gente já tinha uma espécie de negociação da saída do Felipe Sampaio, e hoje se concretizou aqui, o Felipe Sampaio acerta seu empréstimo com o Atlético Goianiense. A notícia foi dada pelo Thiago Veras, da Rádio Tupi, e aquilo vai se tornar cada vez mais comum a gente ver jogadores, principalmente dessa primeira safra, né, da era SAF do Botafogo, saindo, né? Alguns por empréstimo, outros em definitivo, e muitos que devem voltar de empréstimo vão acabar saindo em definitivo também. No caso do Felipe Sampaio aqui, é um empréstimo até o final de 2024, agora fica pouco tempo, o jogador já viajou, já está para se encontrar já com os seus companheiros de equipe. Enfim, boa sorte para o Felipe Sampaio. São jogadores que, claro, a gente, vendo o nível que o Botafogo está hoje, não se enquadram mais na equipe que o Botafogo almeja para disputar títulos, né? E aí acho que é natural a saída de alguns desses jogadores. CBF desmembrou aqui a tabela com mais alguns jogos, né? E aí, para surpresa de ninguém, mais uma vez o Botafogo vai pegar 2 horários às 9 horas da noite de um sábado, né? Uma coisa que a gente sempre reclama aqui. E aí ficou o seguinte, né? Botafogo-Corinthians na 26ª rodada, no dia 14, um sábado, 21 horas no Newton Santos, vai passar no Sport TV e Premier, né? Fluminense e Botafogo 27ª, e aí, mando de campo do Fluminense, no dia 21, sábado, 6h30 no Maracanã, já um horário um pouco mais acessível. Botafogo e Grêmio 28ª rodada, essa aqui com uma observação, porque havia o combinado do Botafogo e Grêmio de não rolar no Newton Santos. Na tabela que saiu da CBF, tá lá como Newton Santos, mas a chance é de que isso vá mudar por conta desse combinado entre as duas equipes, que, para quem não lembra aqui, né, o primeiro jogo foi no Espírito Santo, então a tendência é que o segundo jogo seja até em Brasília, mas a gente, assim que confirmar isso, a gente traz aqui para vocês. Mas provavelmente Newton Santos está descartado, ok? E aí, partida contra o Atlético Paranaense, fora de casa, né? Lá na Liga Arena, às 4h30 da tarde, num sábado. É só as partidas onde o Botafogo tem o mando de campo que ficaram para as 9 horas da noite, para surpresa de ninguém, como eu falei anteriormente. Olha só, rolou uma visita muito bacana do Luiz Henrique hoje lá na sede do Botafogo. Foi recebido lá pelo Césio Melo, participou lá do treino do basquete, brincou lá com a galera, conheceu lá a General Severiano. E, pô, várias fotos bacanas, né? Imagens do Luiz Henrique, comprou camisa, tava lá vestido com a camisa do basquete, foi visitar a sede general vendo fotos antigas, né, do Garrincha com Pelé. Pô, muito bacana assim essa visita do Luiz Henrique, de conhecer a história do Botafogo. Acho isso muito importante, cada jogador que começa a se identificar, que tem essa identificação com o clube, e conhecer a sua história, ir atrás da história, do que representa o Botafogo para todos nós, né, torcedores que amam a Estrela Solitária, que gostam, que conhecem e que vão a fundo conhecer a sua história. Isso está envolvido com os jogadores, aquele que entra em campo, que nos representa de certa forma naquele momento. É muito importante esse cara carregar essa história, esse peso dessa camisa alvinegra na hora de entrar em campo. Então, muito bacana essa iniciativa, essa visita. Visitou lá o Túnel do Tempo, né, onde mostra toda a trajetória do Botafogo desde do seu nascimento. Enfim, só para registrar aqui essa visita, que eu acho importante que não seja só o Luiz Henrique, mas diversos outros atletas que se identifiquem, começam a se identificar cada vez mais com o Botafogo, façam essa visita e conheçam e se aprofundem na história do Glorioso, beleza? E aí, para fechar, aquela notícia que a gente já trouxe ontem aqui no Plantão Glorioso, mas reafirmando, né, que já estava programado para a chegada do Vitinho. O Botafogo anunciou oficialmente o lateral direito de 25 anos, que chega do Burnley, da Inglaterra, para ocupar aquela posição, aliás, brigar ali por posição, ajudar esse elenco do Botafogo na lateral direita, né? Chega com um bom nome, naquela vontade, aquela gana de vestir uma camisa, inclusive da seleção brasileira. Então a gente já sabe que o jogador vai fazer de tudo para entregar um bom futebol. E aí já chega, como eu falei, para realizar os exames aqui, as avaliações, a coletiva de apresentação dele ainda vai ser divulgada, beleza? Então já, jogador do Botafogo oficialmente anunciado pelo clube, beleza? Sem mais por enquanto, boa sexta-feira a todos, deixar vocês curtirem um pouquinho. Amanhã a gente volta com mais conteúdo aqui no GG. Não se esquece, segue a gente também lá no nosso Instagram, hein? Todo dia a gente tá botando notícia lá o tempo todo, atualizando vocês. E claro, verifica a sua inscrição aqui no YouTube e dá aquele like para ajudar a gente. Forte abraço, ótimo final de semana para todos vocês. Um abraço, valeu, saudações alvinegras. Fui.